Então, agora é a aula 24 de matemática discreta. Nessa aula eu vou falar vou falar de prova por indução novamente. Certo? É uma continuação do assunto de 2 aulas atrás. Tá bom? Eu vou fazer uma revisão, inclusive vou refazer uma das demonstrações de prova por indução que eu já fiz. Vou apresentar variações da prova por indução. E a terceira parte da aula vai ser uma variação também bem especial, que é chamada de indução forte. Aqui são variações mais simples. E a indução forte, ela tem uma característica assim, adicional que facilita demonstrar. Aí a gente vê a terceira parte. Vamos começar com a revisão. Primeiro, a gente tem que ter bem claro na mente o que é que eu estou representando como predicado P de N, Q de N, T de N, T de N. Algum predicado assim, que depende de uma variável, ou talvez de várias variáveis, ele representa uma afirmação que depende daquela ou daquelas variáveis. Aqui é um predicado que depende de uma variável só. E ele faz a seguinte afirmação, ele afirma que 2 elevado a n é menor que 3 elevado a n. Ele está afirmando isso, mas de maneira genérica, para n. Então isso aqui, na verdade, eu não posso dizer nem que é verdadeiro, nem que é falso. Mas se eu colocar um valor nessa variável, aí você substitui a afirmação, onde tem o n na afirmação, você substitui pelo valor. Então, se eu colocar 0, agora isso virou uma afirmação bem específica para o número 0 e não para um n genérico. Então, isso virou a afirmação de que 2 elevado a 0 é menor do que 3 elevado a 0. Agora sim eu posso avaliar se essa afirmação é verdadeira ou falsa, porque eu tenho um valor ali. Aí a gente diz que isso aqui é uma proposição. Eu posso avaliar quanto é verdadeiro ou falso. Nesse caso ela é falsa. Isso aqui dá 1 menor que 1. Não é menor do que 1. E isso aqui, genérico assim, com variável, é um predicado. Certo? E eu posso atribuir diferentes valores nessa variável aqui, formando diferentes proposições. Essa aqui vai ser a proposição de que 2 elevado a 1 é menor que 3 elevado a 1. E é verdadeira. Essa aqui vai ser a afirmação de que 2 elevado a 2 é menor que 3 elevado a 2. Verdadeira também. E a proposição T3 diz que 2 elevado a 3 é menor que 3 elevado a 3. Também verdadeira. Mas o T0 é falso. Então, o que acontece é isso. O predicado está genérico. Eu não posso dizer verdadeiro ou falso para ele. Se eu colocar valores específicos, aí sim eu estou sujeito a avaliar quanto a ser verdadeiro ou falso, cada um desses. Certo? Agora, a gente também pode pegar um predicado e colocar um quantificador para dizer que ele é verdadeiro em qual conjunto de valores, certo? Um quantificador para todo. E se o conjunto de valores for dos inteiros positivos, a ideia é que eu estou dizendo que para todo x inteiro positivo é verdadeiro esse predicado. Quando eu coloco cada um dos possíveis valores aqui. Ou seja, é verdadeiro o P de 1, porque veja, o conjunto de valores que eu estou afirmando é inteiros positivos. Começam em 1. Então isso aqui, esse para todo, é a mesma coisa que dizer que cada uma dessas proposições é verdadeiras. Dentre os valores inteiros positivos, né, a gente pode seguir a sequência dos seguintes valores. 1, 2, 3, 4, 5, até infinito. Esse é o conjunto dos inteiros positivos. Eu pego cada um deles e aplico, né, e substituo o x pelo valor. E eu estou afirmando que esse predicado é verdadeiro para todos eles. Eu estou afirmando que é verdadeiro o predicado P para o valor 1, e é verdadeiro também o predicado P para o valor 2, e também para o valor 3, e também esse predicado com o valor 4, e também esse predicado com o valor 5. Para todos eles é verdadeiro.
São infinitas proposições aqui envolvidas. Porque isso aqui é um para todo de um conjunto infinito. E a gente vai ver uma técnica de prova específica, né? Aliás, a gente já viu e está revisando para esse caso. Certo? Detalhe é que se eu fosse fazer isso aqui da maneira que a gente chama de exaustiva, eu teria que provar o P1, provar o P2, provar o P3, provar o P4, P5. Eu teria que fazer infinitas demonstrações, o que não é possível, é claro, é impossível. Eu também poderia tentar fazer uma prova universal, do jeito que a gente já viu. Pode também. Aí era só assumir que x é um inteiro positivo qualquer e tentar apresentar um único argumento para provar P de x. Você pode tentar fazer assim. Mas se não conseguir, uma ferramenta muito legal para provar esse tipo de afirmação é a prova por indução, que a analogia dela é de uma queda infinita de dominós. Considerando que os dominós são numerados, eu tenho a garantia de que os infinitos dominós caem se eu conseguir garantir o seguinte, que cai o primeiro dominó. Eu posso garantir isso dando peteleco. Então eu vou derrubar o primeiro dominó, eu garanto que ele cai. E garanto que ele cai para o lado certo, né? E também garantindo que os dominós estão posicionados de maneira que quando cai o dominó da posição K, cai o dominó seguinte da posição K mais 1. Se eu posicionar uma distância correta, né? Se eu desviar um pouquinho, inclinar um pouquinho também, eu posso limitar essa inclinação. Então, se eu inclinar no máximo 15 graus e a distância for no máximo 5 centímetros, então, se todos os dominós forem colocados seguindo essas regras, sempre que cai um dominó K, cai o próximo. Pronto, se eu conseguir garantir isso, que todos os dominós estão seguindo regras que garantem que se cair um, cai o próximo. Então, eu garanti, com essas duas coisas aqui, eu garanti que os infinitos dominós caem, porque vai cair o primeiro. E sempre que cai um dominó, cai o próximo. Isso aqui é uma analogia muito boa para a prova por indução. Onde o dominó vai ser assim. Cair o dominó significa garantir que o predicado é verdade naquele valor. Cair o dominó K significa garantir que o predicado é verdade para o valor K. Cair o dominó K mais 1 é garantir que o predicado é verdade para o valor K mais 1. Cair o dominó 1 é garantir que o predicado é verdade para o valor 1. Então, a prova por indução, eu faço isso. Eu garanto que cai o primeiro dominó, ou seja, provo o predicado quando o valor é 1. E garanto que se cair o dominó K, cai o próximo dominó. Ou seja, eu provo que se for verdade o predicado para o valor K, então é verdade o predicado para o valor K mais 1. Eu faço essas duas partes independentemente. Elas não têm, assim, ligação. A ordem nem importa. Eu posso fazer essa demonstração aqui primeiro. E se eu fizer as duas, eu provei por indução esse predicado. Se eu provar essas duas partes. Isso aqui é chamado de caso base. É um caso só que a gente prova. Isso aqui é chamado de passo indutivo. É aquela garantia que, se for verdade para um, é verdade para o próximo. Se cair um dominó, cai o próximo. Então, ele dá a ideia de um passo nessa queda de dominó, ou nessa garantia de que é verdade. Se for verdade o K, é verdade o K mais 1. Eu dou um passo na minha veracidade, na minha comprovação. Então, isso aqui é uma implicação, eu posso provar por prova direta. Aliás, vocês sempre vão usar prova direta aqui dentro, nem precisa refletir muito sobre isso. Você direto monta o passo indutivo assim, ó. Assume que é verdade para cá, então vou provar que é verdade para cá mais 1. A estrutura da prova por indução é simples, gente. O que vocês, ou melhor, o que geralmente eu vejo os alunos se enrolarem
eu espero que vocês não se enrolem disso, é na hora de substituir essas partes aqui. O que quer dizer P de K? O que quer dizer P de K mais 1? É aquela afirmação que você quer provar, mas para um valor K genérico. E aqui é aquela afirmação que você quer provar, mas para um valor K mais 1. Substitui lá o N por K mais 1. É só isso. Mas é onde mais acontecem erros. Certo? Em questões de somatório, por exemplo, isso pode significar que aqui eu estou somando um certo número de termos e que aqui eu vou estar somando um termo a mais. Pode significar isso. Depende da afirmação. Mas vamos fazer uma de somatório. É refazer uma que eu fiz aula passada. Só que agora está mais gradual, assim, para garantir que vocês entenderam. Talvez vocês não estejam acostumados com essa notação de somatório. Eu vou dar uma explicação sobre ela. Mas também você pode fazer essa demonstração. Geralmente eu dou a afirmação com duas notações. Com notação de somatório, que é isso aqui, com outra notação sem somatório. Eu quero mostrar aqui como as duas se relacionam. Veja o que diz essa afirmação aqui, que para todo n inteiro positivo, se eu fizer esse somatório assim, que vai de 1 até n, isso aqui vai dar o valor n ao quadrado. Isso aqui é verdade quando n é 1, quando n é 2, quando n é 3. Eu estou dizendo que é verdade para todo o n inteiro positivo. O detalhe é que, dependendo do n, vai variar a quantidade de coisas que eu estou somando aqui nesse lado esquerdo, nesse somatório. Certo? Essa notação de somatório usa uma letra grega chamada de sigma, corresponde ao S, e ela indica uma variável que vai variar. Às vezes fica aqui embaixo e aqui em cima. Porque nessa ferramenta que eu usei para formatar, ela ficou meio de lado, acontece também é usado. Diz que uma variável i vai variar de 1 até n. Essa variável i é como se fosse uma variávelzinha local, é como se fosse uma variável do for. Se você pensar como programação, aqui é tipo um for, que está sendo usado para somar vários termos. Cada termo é calculado com essa variável i. E o meu for varia o i de 1 até n. Em Python é como se fosse assim, for i in range 1, n mais 1. Porque quando você coloca n mais 1, quer dizer que o i vai pegar os valores de 1 até n. Né? Em Python tem que colocar n mais 1. Então o i vai assumir o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o valor n. Para cada um desses valores, eu calculo isso aqui. Isso vai dar um termo do meu somatório. E vou guardando para somar ele, certo? Vamos dizer assim, vou reservando ele. Para i igual a 2, eu calculo isso vai dar outro termo. Para i igual a 3, calculo isso, vai dar outro termo. Para i igual a 4, até i igual a n eu faço isso. Depois eu pego todos esses termos e somo. Aqui tem um passo a passo, certo? Olha só, esse somatório. Vou calcular os termos do somatório. O nome é esse mesmo, termo. Aplicando essa fórmula com o i variando de 1 a n. Então, quando o i é 1, eu aplico essa fórmula e calculo. Isso vai dar o termo 2 vezes i, ou seja, i está valendo 1, né? 2 vezes 1 menos 1, que dá 1. Quando i igual a 2, vai ser 2 vezes 2 menos 1, e dá 3. Quando i igual a 3, o cálculo disso aqui dá 2 vezes 3 menos 1, que dá 5. Quando i igual a 4, dá 2 vezes 4 menos 1, que dá 7. Se você observar, eu obtive números ímpares. Os números ímpares positivos. E essa fórmula foi proposta para isso mesmo. A ideia era essa, de gerar os números ímpares positivos.
Eu só fui até o i igual a 4, certo? Dependendo do seu n, você vai ter que ir até o n, certo? Então, se for i igual a 10, você tem que ir até o i igual a 10. Seguindo, incrementando de 1 em 1. Mas com n igual a 4, eu só calculo esses 4 termos. O i vai variar de 1 até o n, nesse caso de 1 até o 4. Então, esse somatório vai ser a soma destes 4 termos. Ou seja, esse somatório variando de 1 igual a 4, eu calculo os 4 termos assim e somo. Esse somatório significa isso. 1 mais 3 mais 5 mais 7. Entenderam isso, gente? Entendi, professor. Entendi. Já tinham visto notação de somatório, já conheciam? Infelizmente. Já ou não? Não entendi. Já sim. Certo. É comum também chegar aluno que nunca tinha visto, então eu preciso dar uma explicaçãozinha. Ok, isso aí foi para entender o somatório. Agora, o que é que eu quero provar por indução? É que esse somatório é verdade para um n específico? Não, é que ele é verdade para qualquer valor de n. Qualquer valor de n inteiro positivo, né? Não vai ser um valor de n real, 3,5. Não faz sentido. O somatório só é usado com valores inteiros aqui. Se for uma coisa contínua, o equivalente a um somatório é uma integral de cálculo. Mas deixa isso para lá, isso é coisa de cálculo. Nosso mundo é discreto. Então, para valores discretos de n, só faz sentido eu analisar isso aqui para n que varia de 1 em diante. E eu estou afirmando que para todo n variando de 1 em diante, esse somatório vai dar o valor equivalente igual ao n ao quadrado. Tipo assim, nesse caso, que eu fiz o somatório até o n igual a 4, o que a afirmação lá está dizendo é que isso dá a mesma coisa que 4 ao quadrado. Será que dá mesmo? 4 ao quadrado é 16, né? E esse somatório dá quanto? 1 mais 3, 4, mais 5, 9, mais 7, 16. Olha só que mágica, deu 16 mesmo. Tanto faz eu somar esses números aí, que eu já disse para vocês que são os números ímpares, né, em sequência, como eu elevar o n ao quadrado. Somar os números ímpares em sequência. Especificamente, veja, eu somar os 4 primeiros números ímpares positivos é igual a 4 ao quadrado. Essa afirmação está me dizendo que somar os n primeiros ímpares positivos com qualquer n que você escolher dá sempre n ao quadrado. Certo? Então, na questão que eu apresentei essa afirmação aí, não sei se foi da lista ou se foi do material agora, mas vocês podem rever na aula passada, ou olhar o material. Eu apresento como somatório e apresento dessa maneira, para você entender que é 1 mais 3 mais 5, e vai assim, de 2 em 2. O último termo é sempre o 2n menos 1, porque aí eu substituo o i pelo último valor, que é o valor n. Aí dá 2n menos 1. E quando você viu essa notação aqui, entenda que é a mesma coisa que isso. Eu não estou dizendo que vai ter 1, 3 e 5. Estou dizendo que vai ter termos, número variável de termos, onde o primeiro é 1 e o último é 2n menos 1. Isso aqui, para n igual a 1, por exemplo, isso aqui, na verdade, quer dizer que só tem esse primeiro aqui. Para n igual a 2, quer dizer que tem esses dois. Para n igual a 3, quer dizer que tem esses 3. Aí, para um n genérico, eu represento assim, certo? Barulho aqui vindo da rua. Não sei se vocês ouvem. Isso também pode ser dito de outra forma, que para todo n inteiro positivo, a soma dos n primeiros ímpares positivos é igual a n ao quadrado. São só diferentes formas de apresentar essa afirmação. Eu vou querer provar por indução e você pode
provar pensando assim, ou pensando no somatório. Tá certo? Professor, Diga. no lugar de colocar a soma dos primeiros ímpares, eu poderia colocar a soma do resultado é igual a n ao quadrado Mas o resultado de quê? da somatória. Mas aí, nesse caso, se você disser isso, você vai precisar informar o somatório. O que eu estou dizendo é que eu posso informar só isso na questão, ou posso afirmar só isso, ou posso afirmar só isso na questão. Basicamente, é a mesma afirmação que eu estou pedindo para provar, só usando notações diferentes. Aí essa aqui, eu não preciso do somatório, certo? Daquela notação lá. Essa aqui é basicamente a mesma coisa, só que também não usa aquele sigma, aquela notaçãozinha lá. Na questão, eu nunca vou dar só a notação de somatório. Eu posso dar a de somatório e a expansão dele dessa forma, para ajudar você a entender. Aí eu digo, ó, prove esse somatório, que é a mesma coisa que provar isso. Certo? Então, vai ter, digamos assim, as duas afirmações equivalentes, totalmente equivalentes, para ajudar você a entender o que é que eu estou pedindo para provar. Uma com somatório, outra que não precisa daquele sigma e etc. Certo? Aqui eu dei 3 formas diferentes para você escolher qual você entende melhor e usar. E provar a partir dela. Tá bem? Tá sim. Tá sim, tá bem. Então vamos ver a demonstração dessa afirmação. Eu vou escolher essa maneira de afirmar, certo? Assim, usando essa notação aqui, que não tem o sigma. Quero provar que para todo n inteiro positivo, 1 mais 3 mais 5, até o último termo, que seria 2n menos 1, isso dá igual a n ao quadrado. Então, o caso base é provar esse somatório com n igual a 1. Aí, veja só, tome cuidado quando eu colocar desse jeito, porque isso aqui quer dizer que o último termo é 2 vezes o n é igual a 1, né? 2 vezes 1 menos 1. Isso aqui quer dizer que o último termo é 1. Então, essa notação aqui quer dizer que é um somatório de tamanho variável. Mas para n igual a 1, isso quer dizer que tem só o primeiro termo, só 1. Tá? Eu estou dizendo que é um somatório que, se ele expandir em vários termos, ele vai expandir assim, e o último termo segue essa fórmula. Para n igual a 1, o último termo é o primeiro, então é porque só tem um termo. Então, o caso base é provar o somatório com n igual a 1. Passo indutivo é assumir que o somatório é verdade para n igual a k. Nesse caso, quer dizer que tem k termos, quer dizer que eu estou somando k números ímpares aí nesse somatório. E vou concluir que o somatório também é verdade para k mais 1, para o n igual a k mais 1. Essa afirmação, quando o n é k mais 1, quer dizer que ele tem k mais 1 termos, tem um termo a mais do que tinha aqui na minha suposição inicial. Então, supondo para n igual a k, eu sei que o somatório é verdadeiro somando k vezes. Vamos pensar que k tem um valor específico? Se k tem um valor 5, só para pensar, certo? Você não escreve isso não. Estou assumindo que o somatório é verdade com k igual a 5, com 5 termos. Somando os 5 termos, isso é igual a 5 ao quadrado. Logo, eu vou ter que concluir aqui que ele é verdade para 6 termos. Somando 6 termos, seguindo essa lógica aí, isso vai dar igual a 6 ao quadrado. Isso, só para você ter uma ideia do que está sendo dito aqui, mas aqui é mais genérico. Somando para k termos, então vai ser verdade para k mais 1 termos. Certo? No lugar do logo, eu poderia usar um também. O somatório também é verdade. É porque a ideia aqui, o passo indutivo ele tem que terminar aqui, certo?
Então, você pode usar outras... Entendi. Outras, eu acho que o nome disso é conjunção, não sei. Mas tem que dar a ideia de conclusão, de que ela é uma consequência lógica. Portanto, o somatório é verdade para n igual a k mais 1. Você vai apresentar aqui algum argumento. Ó. Então, isso é igual a isso, que é igual àquilo, e etc, etc. No final, você vai, magicamente, né, concluir. Ah, tá vendo? Por causa disso, portanto, logo, o somatório é verdade para n igual a k mais 1. Certo? Lembrando que aqui no meio você vai ter que apresentar um argumento que faça sentido, que esteja logicamente correto. É isso, eu fiz essa demonstração na aula passada, mas vocês querem que eu faça novamente para reforçar? Eu gostaria. Então vamos. Veja, o que eu vou provar é o que está lá nos slides, isso aí vai ser um exemplo para depois, que estava ali na tela. E ali eu quero provar que para todo n inteiro positivo, o somatório 1 mais 3 mais 5, na verdade é um somatório que pode ter um tamanho variável aí, mas ele começa com 1 e o último termo dele é 2n menos 1, isso vai ser igual a n ao quadrado. Quero provar isso. Aí eu faço uma prova por indução. É comum também dizer que é uma prova por indução e você dizer a variável, certo? Uma variável n. Pode ser que a afirmação tenha várias variáveis. Aí você diz, a minha indução eu estou fazendo em tal variável. Não é em todas. Em uma variável só por vez. E dentro da prova por indução, eu vou usar a indentação aqui, feito programação, tá? Vai ter um caso base. Caso base é provar para o primeiro valor. Nesse caso, o primeiro valor é 1. Quando n igual a 1, esse somatório aqui, que está descrito dessa forma para indicar que pode ter uma quantidade variável de termos. Quando n é igual a 1, a quantidade de termos que ele tem é um termo só. Esse somatório vai até o 2 vezes 1 menos 1, e dá, calculando isso aqui, dá o valor 1. Então, esse somatório se reduz a 1. Então, o somatório do lado esquerdo, quando n igual a 1, tem apenas um termo. 1. Esse é o valor do lado esquerdo, certo? Eu quero provar que essa igualdade é verdadeira. Para provar uma igualdade, a dica geral é calcule o lado esquerdo e depois calcule o lado direito e descubra, assim, como se fosse uma coincidência. Ah, coincidentemente deu o mesmo valor. Não comece dizendo que eles são iguais. Não desenvolva os dois lados com um igual no meio. Não faz sentido. Você tem que descobrir que é igual depois. Você não pode começar dizendo que é igual. Pelo lado esquerdo você chega no direito. Pode também, essa é uma maneira mais legal. Você desenvolve o lado esquerdo até chegar no direito. Mas a maneira mais simples de fazer para quem está aprendendo, desenvolve o lado esquerdo, desenvolve o lado direito em sequência, tá? Não em paralelo. Desenvolve o lado esquerdo, desenvolve o lado direito e verifica onde é que você chegou. Cheguei no valor 10, eu cheguei no valor 10. Então o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então você pode ter chegado na expressão x mais 1 e na expressão x mais 1. Então o lado esquerdo é igual ao lado direito também. Chegou no mesmo valor final, na mesma expressão final, eles são iguais. Agora o lado direito, que não é um somatório, é n ao quadrado. Para n igual a 1, né? Dá o valor 1 ao quadrado, que é igual a 1. Olha só que coincidência interessante. Então, assim, a afirmação é verdadeira para n igual a 1, tá? O caso básico está provado, certo? A afirmação é verdadeira por quê? Porque o lado esquerdo é igual ao lado direito. Deixa eu colocar assim. Então, para n igual a 1, o lado esquerdo é igual ao lado direito
e a afirmação é verdadeira. Já disse que é para n igual a 1. Pronto, o caso base está provado. Geralmente o caso base é tão simples que às vezes até fica meio difícil de explicar em palavras. Mas se for uma igualdade, explique o lado esquerdo, explique o lado direito, chegue no mesmo valor, aí você diz, pronto, está provado. O lado esquerdo é igual ao lado direito, está provado. Agora, o passo indutivo, você assume esse somatório. Você assume que esse somatório é verdade. Isso é outra parte da demonstração, certo? O caso base encerrou, não tem mais nada a ver aqui com o que eu vou escrever. Vou assumir que esse somatório é verdade, trocando n por k. Essa troca do n por k até não é necessária, é só para eu não confundir com o de cima. Eu poderia deixar n e provar para o n mais 1 embaixo. Ela não é estritamente necessária, não. Mas eu estou assumindo isso para um k genérico, para um k inteiro positivo qualquer. Isso é um somatório que tem k termos. Tá genérico assim, né? Depende do k. E logo eu espero concluir, né? Se tudo der certo, eu vou conseguir concluir isso. Se não der, no caso da prova, eu recomendo que você pelo menos deixe aqui a afirmação final correta. Aqui no meio você se enrolou, tudo bem, vai perder ponto por isso. Mas aqui deixa a conclusão correta, que aí você ganha ponto porque sabe onde é que deveria chegar. Não conseguiu chegar lá, mas sabe que deveria chegar. Nesse caso você troca onde tinha n por k mais 1, sempre entre parênteses para não dar problema, certo? Troca por k mais 1, é aí que você deve chegar. Só um detalhe é que quando você está, nesse caso dessa afirmação, que é um somatório de tamanho variável aí, quando você está usando k mais 1 aqui, isso quer dizer que esse somatório tem k mais 1 termos. Para essa afirmação específica, o n lá indica quantos termos tem. Então aqui vai ter k mais 1 termos. E o termo penúltimo antes desse, vocês sabem qual é? É justamente esse aqui. Na verdade, é o mesmo somatório anterior que ganhou um termo a mais, sabe? Eu tinha somado k termos, agora eu vou somar mais um. Então, é o mesmo somatório que eu assumi aqui em cima, com um termo a mais, que é o k mais 1. Lembre-se que a gente vai calculando esses termos aqui no somatório, naquela notação sigma. Fazendo i incrementar, fazendo aquela variávelzinha i incrementar de 1 em 1. Então, aqui era quando o i era igual a k, dá esse termo, essa formulazinha para calcular o termo. Agora, quando o i é igual a k mais 1, dá esse termo. Certo? É só porque eu calculei 1 a mais. Então, eu vou querer concluir que isso é igual a isso. Com esse detalhe de que esse lado esquerdo é o mesmo somatório anterior, só tem um termo a mais. Então, você vai fazer o seguinte. Para provar isso, você desenvolve a expressão do lado esquerdo abaixo. Essa expressão que eu vou desenvolver é o quê? O lado esquerdo da equação que a gente quer provar. Certo? Vou desenvolver, então vou concluir que isso é igual a alguma coisa, que é igual a outra coisa, que é igual a outra coisa. E desenvolve o lado direito. O lado direito é o k mais 1 ao quadrado. Você vai colocar o quadrado aqui. Vai concluir que isso é igual a alguma coisa, que é igual a alguma coisa, e vai, no final das contas, se tudo der certo, você vai poder dizer que realmente o lado esquerdo é igual ao lado direito. Certo? Eu vou fazer aqui rápido, que eu já fiz isso antes, é só para vocês relembrarem, certo?
como esse lado esquerdo aqui é aquele mesmo somatório acima com um termo a mais, eu posso pegar esse primeiro trecho aqui, que eu vou sublinhar, deixa eu tirar o sublinhado que tem aqui. E ele, eu sei simplificar esse somatório até esse termo aí. Com esse termo aqui, não. Eu sei simplificar esse pedaço. Porque aqui eu assumi que esse somatório é exatamente ele, é igual a K ao quadrado. Então, eu troco tudo isso que está sublinhado por K ao quadrado. Agora, esse outro eu vou ter que repetir. Eu não tenho forma que simplifique ele junto. Mas eu vou fazer uma coisa, eu já vou expandir aqui. Isso aqui dá 2K mais 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, esse termo aqui é a mesma coisa que 2K mais 1. Então, grosseiramente, isso vai dar K ao quadrado mais 2K mais 1. Deixa assim, tá com muito espaço, mas não vou perder tempo. Não consigo desenvolver mais. Digamos, né, que você não consiga desenvolver mais. Então, para aí. Agora vai desenvolver o lado direito daquela equação que você quer provar. Isso é K mais 1 elevado ao quadrado. Isso é um binômio quadrado perfeito, que dá K ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 2K, mais 1 ao quadrado. Ao quadrado dá 1, né? Então já vou colocar 1. Olha só o que aconteceu aqui. O lado esquerdo, as duas expressões que eu desenvolvi chegaram ao mesmo resultado, né? Que foi esse K ao quadrado mais 2K mais 1. Como as duas expressões que eu desenvolvi chegaram no mesmo resultado, é porque elas são iguais. Ou seja, esse somatório aqui, que vai até o termo, é o K mais 1º termo, até o termo da posição K mais 1. Ele é igual a K mais 1 ao quadrado, como a gente queria demonstrar, então o passo indutivo está aprovado. Certo, gente? Alguma dúvida aí? Não. Sempre a gente vai somar um nessa partida indutiva ao termo. Quando for somatório, essa é a regra geral, mas lembrando que prova por indução, a gente pode provar outras coisas que não é envolvendo somatórios. Mas quando é somatório, geralmente a gente assume que esse somatório é verdade até um certo termo e quer provar que esse somatório, essa lógica também funciona com um termo a mais. Entendi. Obrigado. Tem gente que prova também, ó, porque a ideia é a mesma, é aquela ideia do dominó caindo. Se cair um, cai o próximo. Tem gente que prova assim, só para abrir a cabeça de vocês. Então, ele não assume que isso é verdade com K, não. Ele assume que é verdade com o K menos 1. Ou seja, tudo aqui você tem que trocar por K menos 1. Que é o anterior, a ideia de o anterior. E aí você tem que provar que é verdade com K. Aí aqui fica K, o K normal, e não o K mais 1. Está na mesma, você está assumindo que o anterior é verdade, o K menos 1, e vai provar que é verdade no caso K, que é o próximo. Certo? Então são duas maneiras válidas. Segue o mesmo princípio como o dominó. Cai o anterior, cai o próximo. Você pode chamar o anterior de K menos 1 e o próximo de K. Ou o anterior de K e o próximo de K mais 1. Isso muda aqui, onde é que você fica com a afirmação mais complicada. Se é aqui no objetivo, vai ficar com K mais 1, ou se é aqui na hipótese, que vai ficar com um K ou K menos 1. Né? Isso muda onde é que você deixa a coisa um pouquinho mais complicada de entender. Só desfazendo aqui. Pronto. É isso. Pronto, gente. A prova por indução que a gente viu até aqui é sempre caso base n igual a 1, certo? Mas se eu tiver uma afirmação que seja um pouquinho diferente,
Se eu disser que isso é verdade não só para n inteiro positivo, mas para n maior ou igual que 0, que aí não é inteiro positivo, né? O 0 não é positivo. Ou se for para um n maior que 4, aí será que dá para usar a prova por indução também? Dá, não tem grande diferença. Existem pequenas variações que a gente vai ver agora, certo? Que a gente faz pequenos ajustes. Se eu precisar provar para todo n natural, que é n inteiro maior ou igual que 0, dá para usar a prova por indução, ou se eu disser para todo n inteiro maior que um valor qualquer, todo n inteiro maior que 2, maior que 4, também dá para provar por indução, com mínimos ajustes. Mínimos. Por exemplo, se for para todo n inteiro natural, o meu caso base é P0. Essa é a principal mudança. O seu caso base é o primeiro valor sempre. Se eu estou no conjunto dos naturais, o primeiro é o 0. Tem também uma pequena mudança que aqui você assume que isso é verdade para PK, onde esse K é natural. Só esse detalhezinho. Que às vezes você até passa despercebido, mas às vezes é importante. Se eu quiser provar que é verdade para todo n inteiro, com n maior ou igual que um valor qualquer, pode até ser um valor negativo, n maior que menos 5, tudo bem. O seu caso base vai ser provar para o valor menos 5 somente, para esse valor inicial. E aqui você vai assumir que é verdade para um valor k, onde esse k é inteiro maior ou igual que aquele valor inicial. Certo? Nenhuma grande mudança não. A prova por indução vai funcionar igual. O caso base é o primeiro valor. O passo indutivo assume para um valor qualquer, dentro daquele conjunto que você está estudando, considerando a faixa de valores que ele pode variar, um K qualquer daquele conjunto, prova para o K mais 1. Vamos ver exemplo. Isso aqui é mínima variação na ideia da prova por indução, certo? Então eu tenho aqui um exemplo que está no material, tem ele desenvolvido lá, mas eu vou fazer com vocês aqui agora. Se eu me enrolar, eu tenho lá o material para filar, né? Para conferir. Não vou enrolar, não. Então, o que é que essa afirmação tem de diferente em relação às anteriores? Vamos ver isso aqui. Eu quero que prove por indução, uma fórmula, um somatório também. Então, é parecido com o que a gente viu, acabou de ver agora. Só que ele diz que eu tenho que provar que é verdadeiro para todo n natural. Todo n inteiro maior ou igual que 0. O primeiro valor é 0. Isso quer dizer que o meu caso base é para n igual a 0. Tá? Essa é a mudança de cara principal. Agora vamos entender esse somatório. Ele está somando valores 2 elevado a i, tá vendo? Com i variando de 0 a n. Ou seja, isso aqui vai dar o seguinte, a soma do seguinte termo: 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3, até 2 elevado a n. Então esse é um somatório que tem n termos. Não, ele tem n mais 1 termos, na verdade. Porque começa no 2 elevado a 0. E vai até o 2 elevado a n. Então ele vai ter n mais 1 termos. Esteja atento a isso. Mas o n indica qual é o expoente máximo que vai aparecer aqui nesse somatório. E eu estou afirmando que somar isso tudo, que é uma coisa que tem tamanho variável, depende do n, é a mesma coisa que fazer uma continha mais simples. 2 elevado a n mais 1. Isso aqui é que o expoente é n mais 1, certo? É essa a ideia. E aí eu subtraio 1, essa potenciação. 2 elevado a n mais 1, subtraído de 1. No caso base, eu vou querer provar essa igualdade. Igualdade tem dois lados, então você desenvolve o lado esquerdo.
aquela equação que você quer provar, você não sabe ainda que ela é verdadeira até você conferir isso na prática. E aqui é só conferir trocando valores, colocando valores. Então, o lado esquerdo da equação, queremos provar, quando n igual a zero, esse lado esquerdo se reduz simplesmente a 2 elevado a zero. Esse somatório aqui, que vai até o 2 elevado a n, nesse caso, quando n é zero, esse somatório só tem um termo, que é 2 elevado a zero. E 2 elevado a zero vale quanto? Vale 1. Ou seja, o valor desse lado esquerdo, 1. Lado direito. Agora, o lado direito. Quando n igual a zero, dá 2 elevado a 0 mais 1, menos 1. 0 mais 1 é o expoente. 2 elevado a 0 mais 1, isso dá 2 elevado a 1, que dá 2. 2 menos 1, portanto. 2 menos 1 dá 1. E tá aí a coincidência. Coincidência. Deu 1. Os lados são iguais. Quando n igual a 0, então o caso básico está provado. O caso básico está provado, certo? O lado direito é essa fórmulazinha aqui, tá? O lado esquerdo, que era aquele somatório, né, que tem tamanho variável, nesse caso o tamanho dele vai ser um só, ele tem só um termo. Tudo bem? Tudo bem por enquanto. O caso base é para ser fácil, é para vocês todos acertarem, certo? Então, por indução, certo pelo menos o caso base. Pelo menos a hipótese do passo indutivo. Pelo menos a conclusão do passo indutivo. For errar o desenvolvimento que fica aqui no meio. Mas a hipótese inicial aqui. E a conclusão esperada, né? Deve aparecer aqui no fim. Espero que vocês acertem. Vamos lá, qual é a hipótese? O que é que eu vou assumir? Vou assumir exatamente a afirmação para uma variável fixa, que geralmente eu troco a variável n pela variável k. Mas se você deixar assim n até aí, ok. Para um k, eu quero provar para n maior que zero, né? Inteiro e maior que zero. Então, eu estou assumindo isso para algum k dessa faixa de valores. Para um k inteiro, tal que k maior ou igual que zero. Pronto, eu assumi isso. E o que é que eu quero provar? Esse mesmo somatório, ou seja, no final aqui eu deveria concluir logo, portanto, eu espero que esse somatório, na verdade, não é o mesmo somatório, mas olha, geralmente nos somatórios vai acontecer isso. É o somatório anterior com um termo a mais, que corresponde ao termo quando você aplica k mais 1 lá no lugar do n. Tem esse termo a mais, 2 elevado a k mais 1. Só que vai dar igual a o lado direito também troca o n por k mais 1. Coloque entre parênteses para não se enrolar, para não se complicar. É isso que você precisa provar. N não é k. Entenderam a hipótese e a conclusão? Vai faltar desenvolver. Mas entenderam essas duas partes? Nessas partes eu não quero que errem, tá? Desenvolver vai valer ponto, mas dá para você passar na disciplina se errar o desenvolvimento. Eu considero que o desenvolvimento é meio difícil, então tá ok, você passa com alguma perda na nota, mas passa. Agora, não saber montar hipótese e conclusão, aí complica,
e não acertar nem o caso base, não passa na minha disciplina. Certo? Se meu filtro estiver bom. Vamos desenvolver esse passo indutivo. Eu sei isso aqui, quero provar isso. Olha para o que você quer provar. Desenvolve o lado esquerdo, desenvolve o lado direito, certo? Então você vai desenvolver essa expressão, desenvolver e tentar chegar em algum lugar mais simples, e também vai desenvolver essa. Se precisar, às vezes você desenvolve o lado esquerdo e chega no direito. Aí é o caso mais, que a sua demonstração fica mais resumida, mais bonita, assim, mais interessante. Então vamos desenvolver esse lado esquerdo da equação que eu quero provar. A equação tem dois lados. Eu não sei se esses dois lados são iguais ainda. Então eu desenvolvo só o lado esquerdo. Desenvolvo só o lado direito. Desenvolvendo isso, eu noto que isso aqui é um somatório que parte dele eu sei como simplificar. Esse pedaço aqui, somar 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1, até o 2 elevado a k. Isso aqui eu posso simplificar, ele tem um tamanho variável, mas eu consigo dar uma expressão só de tamanho fixo. Qual é o valor disso? Qual expressão simplifica isso? 2 elevado a k mais 1 menos 1. Exatamente, aqui me diz que esse pedaço aí, que é o mesmo que eu sublinhei ali, é igual a isso. Então eu posso trocar um pelo outro. Se é igual, eu posso usar um ou outro. Pronto, isso aí tudo deu 2 elevado a k mais 1 menos 1, certo? E o outro pedaço que não entrou nessa simplificação, continua aqui. Eu troquei, foi só o que está sublinhado, tá? Parênteses nesse caso não é necessário, mas sempre que você fizer uma substituição é bom observar se é sempre bom colocar parênteses, na verdade. Mas nesse caso você vai colocar e vai ver que pode tirar. Olha só. Só mudar as coisas de ordem aqui. Colocar o menos 1 depois. Vejam, vocês conseguem simplificar esse pedaço aqui. 2 elevado a k mais 1 somado com 2 elevado a k mais 1. Vocês conseguem simplificar isso de alguma forma. Aqui, assim, à primeira vista, a gente nem sempre percebe, mas... Mesma base. Mas só que é uma soma de mesma base. E aí? Se soma de mesma base não tem nenhuma propriedade, não? Não. Tem multiplicação de mesma base. Mas nesse caso que a gente tem uma soma entre duas coisas totalmente iguais, mesma base, mesmo expoente. Elevar ao quadrado. Então, não é bem elevar ao quadrado. Mas veja, vamos trocar isso aqui por x. São duas coisas perfeitamente iguais. Então vamos chamar isso aqui de x. Isso aqui também é um x, porque é igual àquele primeiro. X mais x a gente pode trocar pelo quê? 2x. O 2x. Então veja só. Essa soma aqui vai dar... Não precisa copiar tudo não. Vai dar 2 vezes um desses termos. Um desses valores aqui. Se eu somar duas coisas iguais, isso dá 2 daquele. Um dia desse, o professor ensinando a minha filha de 10 anos. Você soma uma laranja mais uma laranja, dá o quê? Dá 2 laranjas. Duas coisas iguais. A ideia é que 2 coisas iguais somadas dá 2 daquela coisa. E agora, assim, surpreendentemente, isso virou uma multiplicação de mesma base, né? Certo? Agora Era o que a gente queria. Agora sim a gente tem propriedade para isso. Isso é o 2 elevado a 1, né? Vezes 2 elevado a k mais 1. Então repete a base e soma os expoentes, que vai dar
1 mais K mais 1 como expoente. Assim. Certo? Só mudar esse 1 de posição, K mais 1 mais 1. Eita, eu criei ele fora do parêntese. Não sei se você percebeu, mas não vale a pena eu desenvolver o lado direito mais. Porque eu cheguei no lado direito. Não é? Sim, pelo lado esquerdo a gente chegou exatamente no lado direito. Vou ver no lado esquerdo, eu cheguei no lado direito. Então, de cara, portanto, o lado esquerdo, onde eu comecei, é igual a essa expressão final onde eu terminei. É o lado direito que eu queria, tá? Perfeito, assim, o desenvolvimento ficou bem redondinho. Na prova, eu só gostaria que vocês explicassem. Quanto mais explicado, melhor, certo? E isso aqui eu acabei esquecendo de dar mais explicações. Mas, geralmente, quando a gente desenvolve um somatório, a gente coloca a explicaçãozinha de colchete, assim, dizendo como é que chegou naquilo. Por exemplo, daqui para cá, como foi que eu cheguei? Porque eu usei a hipótese. A hipótese que está aqui, ó. Eu usei ela para simplificar daqui para cá. E daqui para cá, não fiz nada, só fiz rearrumar, então não precisa explicar não. Agora daqui para cá, eu só fiz somar termos iguais. Quer dizer, que x mais x é igual a 2x. Então, 2 elevado a k mais 1 mais 2 elevado a k mais 1 é igual a 2 vezes o 2 elevado a k mais 1. É o melhor que dá para explicar aqui. Soma de termos iguais. E aqui foi uma propriedade da exponenciação que eu usei. Produto de mesma base, né? Então, eu cheguei no lado direito exatamente, e aí não preciso mais desenvolver o lado direito, não. Já cheguei nele. Então, o passo indutivo está aprovado. O que é que teve de diferente nessa demonstração que eu quis mostrar? É só porque ela é uma demonstração para n maior ou igual que zero, então o meu caso base é n igual a zero. Só isso. Nada, nenhum grande mistério. O desenvolvimento aqui do passo indutivo seguiu a mesma ideia, a mesma estratégia do que eu fiz antes. Certo? Eu sugeri ali nos slides fazer mais um exemplo, mas acho que eu só vou mostrar ele, o exemplo 5 do material. Olha só. Para provar essa desigualdade aqui, ó. Desigualdade porque tem menor que. Não é igual, é menor. Então é desigual. 2 elevado a n é menor que n fatorial. Isso não é verdade para n pequeno. Por exemplo, para n igual a 1, não é verdade que 2 elevado a 1 é menor que 1 fatorial. Não é. Mas para n a partir de 4, isso é verdade. Então, eu peço para provar isso para n maior ou igual que 4. E aí passa a ser verdade infinitamente do 4 em diante. Aí o meu caso base é provar para n igual a 4. Aí eu calculo o lado esquerdo, dá 16. O lado direito dá 4 fatorial, que dá 24. Nesse caso, eu não quero provar que é igual, eu quero provar que é menor que. Então, eu confiro. 16 é menor que 24? É. Então, pronto. Podia até dizer assim, logo como 16 é menor que 24, o 2 elevado a 4 é menor que 4 fatorial. Está provado. Provei essa afirmação, precisamente ela, quando n é 4. Certo? O meu caso base virou n4, não foi 0, não foi 1. Porque a minha afirmação pede para provar para todo n inteiro maior ou igual que 4. Qual é o menor valor que me interessa? 4. Então, esse é o meu caso base. Aí, o desenvolvimento dele é simples, tranquilo, né? Vocês conseguiram entender aqui esse caso base? Sim, muito simples. Mas normalmente a questão vai dar, né, esse caso base para a gente. Senão a gente assume que é o valor mínimo, né?
Não, o caso No base ela caso não 1 vai ou dar. 0, depende. Ela vai dizer a você indiretamente, implicitamente, que ele vai dizer, prove para todo N inteiro a partir de um certo valor. Vai estar aí qual é o valor. Então, a partir de um certo valor que normalmente vai vir na questão, né? Então, esse Tem valor que que a vir. gente usa como caso base, né? Tem que vir na questão. Se Beleza. ele disser inteiro positivo, é porque o caso base é 1. Se disser natural, é porque o caso base é 0. É 0. Ou então vem dessa forma, para todo N inteiro maior ou igual que o tal valor que vai ser o caso base. Você confere ele, o caso base é muito simples, porque confere para aquele valor específico. Agora, o passo indutivo, você assume que aquela afirmação é verdadeira para um K genérico que está dentro daquela faixa de valores, ou seja, que é maior ou igual que 4 nesse caso. Aquela mesma afirmação, 2 elevado a n é menor que n fatorial. Eu estou assumindo para cá, 2 elevado a k é menor que k fatorial. E vou desenvolver para chegar à conclusão que 2 elevado a k mais 1 é menor que k mais 1 fatorial. É a mesma afirmação, só que com k mais 1. Nesse caso, não teve somatório, porque não é questão de somatório. Então, não tem lado esquerdo com número variável de fatores, não. O lado esquerdo que é só uma expressãozinha, o lado direito que é só outra expressão, cada uma é um termo só mesmo. Só que troca, uma tem k, outra tem k mais 1. Certo? Queria provar, assumo que 2 elevado a k é menor que k fatorial. A conclusão é essa mesma coisa. Só trocando k por k mais 1. O desenvolvimento eu deixo para vocês verem, certo? Você só precisa entender a estrutura de prova por indução. Tem que assumir isso e tem que provar isso. O meio aqui não tem uma regra geral. Você vai ter que sair usando tudo que você sabe da matemática. E até o que não sabe, você vai ter que ir atrás e aprender para poder conseguir chegar no desenvolvimento que leva a isso. Tá? Deixo para vocês verem os detalhes depois, com calma. A terceira parte da aula é prova por indução forte, só que eu vou falar rapidamente para vocês saberem que existe, mas se vocês souberem fazer prova por indução é suficiente. A prova por indução normal, que pode ser chamada de prova por indução fraca, é suficiente para mim. É o que eu vou cobrar de vocês. Mas deixa eu só apresentar a ideia da prova por indução forte. Ela muda o seguinte, nas seguintes características. Você não tem um caso base, você tem múltiplos casos base. Quantos? Bem, depende. Depende do que você vai precisar no seu passo indutivo, na verdade. Mas você escolhe quantos casos base você quer provar. Só que tem que ser uma escolha que faça sentido para o que você vai precisar aqui. Então, você vai provar a afirmação para 1, para 2, para 3, para 4, até onde você quiser. Quer provar até o caso base 10? Então, você prova até o valor 10. Um por um, você vai substituir o valor e conferir separadamente. Se for equação, você substitui pelo valor 1, verifica se o lado esquerdo é igual ao lado direito. Substitui pelo valor 2, verifica se o lado esquerdo é igual ao lado direito. Para cada um desses valores você faz isso. Até um valor B que você quiser. Digamos 10. Aí no passo indutivo você vai assumir que é verdade tudo aquilo que você provou e mais até o valor K. Tipo assim, eu provei até o caso base 10, então vou assumir que é verdade para 1, para 2, até o 10 e além do 10 até um valor K. Deixa eu falar da analogia de dominó adaptada para isso. É como se fosse assim. Eu também garanto que todos os dominós caem se eu garantir essas duas coisas aí, que são diferentes do que eu falei antes. Do exemplo anterior com dominós que eu dei antes. Né? Eu posso garantir que caem os 10 primeiros dominós. Os dominós de 1 até B, eu vou exemplificar com B igual a 10. Se eu garantir que vão cair os 10 primeiros dominós, digamos que é porque eu não vou dar um peteleco em um dominó, não. Vou dar um tapa em 10 dominós. Assim. Então, 10 dominós vão cair. É porque talvez eu precise de força para derrubar todos. Então, eu garanto que 10 caem.
E toda vez que caírem, eu vou assumir, né, que toda vez que caírem os K primeiros dominós todos, então o próximo cai. Então, agora eu não estou assumindo que caiu o dominó anterior sozinho, não. Eu estou assumindo que caiu todos os dominós antes dele. Até ele, na verdade. Para poder, assim... Estou dizendo assim, sempre que caem todos os dominós até ele, então cai o próximo. Isso vai virar na prova por indução a hipótese não de que cai um valor, não de que é verdade para um, mas que é verdade para todos antes. E aí eu vou provar que é verdade para o próximo. Não sei se deu para entender. Mas o que antes era assim, cai um, cai o próximo, agora é assim, cai todos antes, então cai o próximo. A ideia do passo indutivo, nessa analogia, muda para isso, certo? Ficarem todos os que vêm até o... todos os anteriores até o K, então cai o K mais um. Aí no material vocês têm exemplos disso, eu vou só mostrar novamente. Deixa eu ver. Às vezes é necessário para provar que uma função é igual a outra, onde uma delas é uma definição recursiva, e é uma definição recursiva que tem mais de um caso base da definição. Se tem mais de um caso base da definição, eu vou precisar fazer uma prova por indução com mais de um caso base da prova também. Essa é uma situação bem simples, que eu vou precisar de prova por indução forte. E eu quero provar que essa função aqui recursiva é igual a essa função g, que é fechada, forma fechada. Em outras palavras, na verdade, o correto seria dizer que g é uma forma fechada dessa função. Ou seja, as duas são iguais, e essa é recursiva, mas essa outra não é recursiva. Certo? Aí eu vou fazer dois casos base. Eu vou conferir que f de 1 é igual a g de 1. É um caso base. Agora, para n igual a 2, eu vou conferir que f de 2 é igual a g de 2. Aí eu concluo isso. Provei dois casos base, tá vendo? Calculei o lado esquerdo, o lado direito, conferi que deu igual. Calculei o lado esquerdo, o lado direito, conferi que deu igual. Para 1 e para 2. Para n igual a 1 e n igual a 2. Dois casos básicos. No meu passo indutivo, eu agora tenho não só uma hipótese, mas eu tenho múltiplas hipóteses agora. Eu assumo que f de 1 é igual a g de 1, f de 2 é igual a g de 2, f de 3 é igual a g de 3. Todos os f são iguais até o f de k. Até o f de k, ele é igual a g de k. É como se fossem os dominós caem todos, desde o primeiro até o dominó k. E vou desenvolver para provar que f de k mais 1 é igual a g de k mais 1, igual como antes. O que foi que mudou na indução forte é que eu tenho várias hipóteses e isso me ajuda. Isso me dá muita informação sem provar que eu posso usar. Certo? Tem várias hipóteses. Também tenho que provar vários casos básicos para isso funcionar do ponto de vista lógico, certo? E é isso, essa é a ideia da prova por indução forte. Eu vou precisar dela, sabe por quê? Porque quando eu for calcular o f de k mais 1 para provar isso aqui, eu vou precisar do valor do f de k, que é o anterior. E vou precisar do f de k menos 1, que é o anterior do anterior. Na prova por indução normal, eu não podia afirmar nada sobre o f de k menos 1. Eu podia afirmar sobre o f de k. Eu ia provavelmente assumir isso, né? Então, a prova por indução normal. Aí eu poderia trocar isso por g de k, mas isso aqui eu não ia poder fazer nada. Na prova por indução forte, todos esses valores aqui eu garanto que existe uma igualdade para eles. Então, eu substituo o f de k por g de k e o f de k menos 1 pelo g de k menos 1. Sem problema. A prova por indução forte me garante mais informações como hipótese e aí facilita demonstrar algumas afirmações. Certo? Só uma visão geral. Mais detalhes tem no material, porque já avancei já avancei um pouco do tempo previsto para minhas aulas.
E prova por indução forte eu deixo como opcional, assim, não cai na prova. Talvez eu pergunte sobre isso na atividade dessa semana. E só, mas na prova não cai. Não vou pedir para fazer uma demonstração por indução forte, não. Vocês aprenderem prova por indução normal, já está ótimo. Certo? Mas eu recomendo ler o material. Você entendeu a prova por indução normal, agora deixa eu ver a prova por indução forte. Porque isso abre a mente, tá? Você estudar mais do que o básico, abre sua mente, lhe dá mais segurança. Querem fazer alguma pergunta, gente? Pode ser sobre a prova por indução forte ou o que for. Vocês estão aí, pessoal? Sim, cá estamos. Então não tem dúvida, né? Calma. Pelo visto. No final da prova por indução, lá no final, eu quero assumir sempre o que está lá com as variáveis somadas a 1. Normalmente, né? Pode escolher também menos 1, né? Como o senhor mostrou. Deixa eu só fazer uma diferenciação. Assumir é algo que a gente toma como verdade, não precisa fazer nada sobre isso. Então, no final, você não vai assumir. Eu vou concluir pelo desenvolvimento. É verdade, desculpa. Bem colocado. Mas a ideia é essa, sim. Só que você olha para a afirmação, tá? Para a afirmação inicial. Que talvez diga que um somatório é igual a uma certa expressão. Entendi, eu quero assumir o próximo. É o próximo. Isso, entendi. Quero assumir não, quero desenvolver para concluir o próximo. Se eu fosse... Vamos pensar o passo indutivo de maneira exaustiva. Seria eu fazer o seguinte. Não seria uma maneira inteligente, mas só para você entender. Eu vou fazer o seguinte. Eu provo um caso base, né? Aí o passo indutivo de maneira exaustiva seria eu fazer o seguinte. Eu vou garantir que se o primeiro dominó cair, então o segundo cai. Depois eu vou garantir que se o segundo dominó cair, o terceiro cai. Depois eu vou garantir, sempre de maneira condicional, se o terceiro dominó cair, o quarto cai. Se a afirmação for verdade para 4, então a afirmação é verdade para 5. Se a afirmação for verdade para 5, então é verdade para 6. Então eu vou garantir assim, se um dominó cai, o outro cai. Só que eu não faço isso com um valor específico. Se o 5 cair, o 6 cai. Se for verdade para o 5, é verdade para o 6. Eu faço de maneira genérica. Se for verdade para K, então é verdade para o K mais 1. Se o somatório funcionar com aqueles K termos, o somatório vai ser verdade com K mais 1 termos. Se as funções são iguais no valor K, então as funções são iguais no valor K mais 1. Se aquela inequação for verdade com uma fórmula usando K, então aquela inequação é verdade com aquela fórmula usando K mais 1. É assim que eu garanto, certo? Ficou bem claro, entendi. Se for verdade para 1, então é verdade para o próximo valor. E fica genérico. Isso garante que... Você garantiu que o primeiro é verdade com o caso base, né? E agora você fez um passo genérico nessa verdade. Então, se é verdade para o primeiro, é verdade para o segundo. Se é verdade para o segundo, é verdade para o terceiro. Se é verdade para o terceiro, é verdade para o quarto. Se é verdade para o quarto, é verdade para o quinto. Tudo por conta do passo indutivo genérico que você fez. Se for verdade para K, é verdade para K mais 1. Como você fez genérico com K, isso garante que se for verdade o caso base, é verdade para 2. Se for verdade para 2, é verdade para 3. Se é verdade para 3, é verdade para 4. Todos infinitamente vão ser verdade. Precisa das duas coisas. Do caso base está garantido, que é o primeiro é verdade mesmo, incondicional. É verdade. E precisa do passo básico genérico. Se for verdade para um K genérico, é verdade para o próximo. Com o caso base amarrando ali o começo e o passo indutivo genérico, você vai garantir que isso é verdade infinitamente. Certo?